do que você entrou. Jesus, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco e obrigado por ser fiel em todo o tempo, como acabamos de declarar com as nossas bocas. A tua fidelidade, Pai, não depende do que nos tornamos ou de nossas atitudes. A tua fidelidade é a fidelidade, Pai, que podemos ter a certeza de que se nós erramos, o Senhor não erra, de que se nós falhamos, o Senhor não falha, de que se nós pecamos, o Senhor continua santo. Então é isso que nós queremos entender, compreender e aplicar em nossas vidas, meu Pai, entendendo e declarando que a tua fidelidade continuará a nos sustentar até mesmo no dia mau. E te pedimos, meu Pai, que agora na ministração da tua palavra, o teu Espírito Santo possa trazer as verdades daquilo que o Senhor deixou declarado nas tuas escrituras. E que possamos, Pai, na medida que o Espírito Santo agir em nosso coração, ser transformados, ó Pai, pelo poder da fé que temos em Ti. Te convidamos a estar aqui conosco e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esta série de mensagens tem mexido bastante, tem sido bem confrontadora. Por vezes nós lemos os 10 mandamentos, algumas pessoas sabem citá-lo de cor, né? Os meus filhos também sabem, mas quando paramos para estudar ele em sua profundidade, percebemos que em alguns pontos desses mandamentos que foram escritos pelo Senhor e que são válidos até o dia de hoje, nós temos falhado. Principalmente quando trazemos uma contextualização desses mandamentos. Na semana anterior, nós falamos sobre não adulterarás. E uma das coisas que ficou essa semana todinha, meio que martelando na minha cabeça, martelando, né, que é uma realidade vigente para os nossos dias, foi o fato de que os nossos juniores, né, as crianças, nossas crianças, de 11 anos de idade, estão se inserindo e consumindo pornografia pesada. Isso foi uma das coisas. Os males que isso causa são males terríveis para o desenvolvimento, né, psicoemocional e espiritual das nossas crianças. Mas outra coisa que também ficou me martelando, me incomodando muito durante essa semana, é o fato de que em 2022, e praticamente é o que nós temos para esse ano também, de todos os casamentos realizados, né, na nossa nação, no nosso país, metade desses casamentos em menos de 10 anos termina em divórcio. Então nós tivemos quase 1 milhão de casamentos em 2022 e metade disso terminou em divórcio. Por que isso acontece? E dentro da igreja a situação é um pouco melhor, mas ainda é gritante, né? Em decorrência, talvez, se fôssemos comparar com o mundo, se nós tivéssemos 1 milhão de casamentos evangélicos, cristãos, pelo menos 300 mil se divorciaria. Então nós estamos vendo que o trabalho de Satanás, ele tem tido muito êxito em alguns aspectos, e parte é porque deixamos de observar a lei do Senhor com esmero, com dedicação, deixamos de debruçar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa visão naquilo que realmente é importante. Estamos deixando escapar pelos nossos dedos a educação dos nossos filhos. O filho, quando se rebela contra o pai, ele já se rebelou há muito tempo contra Deus. Por vezes isso meio que passa batido, né? A gente releva algumas situações do cotidiano, do dia a dia. Nós reconsideramos ou ressignificamos, por exemplo, o dia do Senhor para algum tipo de família que tem uma agenda um pouco diferente durante a semana. Não podemos fazer isso. Não podemos ressignificar nenhum dos mandamentos. Precisamos de esmero e dedicação em todos eles. Precisamos passar isso para a próxima geração. Porque que base eles estão tendo para refutar tudo que o inimigo tem lançado na mente deles? Meus irmãos, essa semana eu assisti um documentário sobre a educação. Como o diabo tem se envolvido e se dedicado a destruir a base da sociedade, que é a família. E ele tem se infiltrado diretamente no sistema educacional, tanto de fora, nos Estados Unidos,
como está também aqui do Brasil. Basicamente está tudo interligado. O que acontece lá num país de primeiro mundo se repete aqui, né? Agora com o advento da internet, quase que simultaneamente nós estamos vendo coisas muito semelhantes acontecerem. E esse documentário é um documentário com dados reais do que está acontecendo e de como essa doutrinação ela acontece para os nossos pequenos. Para vocês terem uma ideia, eles estão sendo agora doutrinados a aceitar o gênero fluido. Porque caso eles não aceitem, eles estão, de alguma maneira, indo contra o que foi estabelecido pelo Estado. Então, as crianças estão sendo ensinadas que se você se sente uma pessoa oposta do seu sexo, está tudo bem. E não somente isso. Elas estão sendo ensinadas a aceitar que o coleguinha, que também se declarou homossexual, tem que aceitá-la em gênero, número e grau. A Bíblia nos orienta a amar, não a aceitar. Ontem eu participei do casamento no civil do irmão Kleber com a irmã Natália, que são aqui da igreja. E eu fiquei ouvindo a juíza de paz, naquilo que ela estava falando e declarando. Falando. E aí, geralmente, quando eu faço casamento, o casamento é hétero, né? Então, no final, eu faço uma declaração. Eu vos declaro marido e mulher. Ou seja, homem, né? Sexo masculino e sexo feminino. Ponto. Mas lá no cartório, ela fez uma declaração. Eu os declaro casados. Eu falei, opa, é ambíguo. Isso não é o correto. É sutil, mas é o reflexo do Estado. E poderiam estar ali 2 homens, né, Silas? Eu os declaro casados. Poderiam estar 2 mulheres, eu as declaro casadas. Mas estava um homem e uma mulher. E o que a Bíblia diz, o homem se unirá à sua mulher. Você entende a sutileza disso? Aonde perdemos a mão? Perdemos, na realidade, a lei do Senhor de vista. Nós não ensinamos a outra, ou aos nossos filhos, a geração que está chegando. E enquanto nós estamos nessa, de que, eu estou levando para a igreja, então está tudo bem, é surreal o que está acontecendo nos bastidores que você não vê. Porque aqui com as nossas crianças, se a gente tem 1 hora, 1h30, é muito, né, Rogério? Enquanto o seu filho tem cerca de 6, 7, 8, e dependendo se for tempo integral, isso pula para 12, 13 horas de doutrinação. Doutrinação, para que o mundo entre na mente dele. Aí você diz, não, estou tranquilo. Provérbios capítulo 22, ensina a criança no caminho que deve andar e até o fim da sua vida não se desviará dele. Isso é um provérbio, meu irmão. Não é uma promessa. É um provérbio. Sabe o que é? Um conselho. Salomão está dizendo assim, se esforça para você fazer muito bem a sua parte. E aí você vai colher os frutos disso. Não seja ignorante em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não se contraria. Deuteronômio capítulo 6 ainda continua valendo. Nós devemos estar com os nossos filhos ensinando quando se levantam pelo caminho, quando se deitam, ao acordar, ao se levantar, tudo, em todo tempo. Em todo tempo. Então nós estamos diante de muito confronto, eu diria. E nunca foi tão difícil pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Porque praticamente tudo que é pregado de um púlpito que tem a Bíblia como referência, é confrontador para a nossa geração. Confronta o nosso estilo de vida, a maneira, muitas vezes, como você foi criado, a maneira como você foi educado, a maneira como, ao longo das últimas gerações, você recebeu herança. A Bíblia nunca deveria ter saído do destaque das famílias. Mas em algum momento ela saiu.
Então tudo que é pregado, que é verdadeiramente bíblico, será altamente confrontador. Agora você não tem ideia do quanto isso tem sido uma realidade para os nossos dias. Para os nossos dias, basicamente tudo que é pregado aqui vem de encontro e fala: meu Deus, que pancada. Mas por que a pancada foi tão forte? Meu irmão, porque às vezes você está tão entrelaçado com o mundo que é necessário que você abra os seus olhos. Acorda. Basicamente é o que a Bíblia está dizendo. A gente entrou no automático. E nós precisamos sair desse redemoinho que está levando a gente para o fundo. Precisamos respirar. Bíblia, gente. Essa semana, se você não abriu a Bíblia, se você não meditou na palavra de Deus, essa semana que passou, você perdeu tempo, eu diria, sem medo de errar. E enquanto você está se entregando para os seus prazeres e hobbies, daquilo que você acha que dá uma espairecida na sua mente, na realidade está formando você, seu modo de pensar. Precisamos escolher tudo. Tentei esses dias para assistir um desenho com o Josué, com a Sara e com o Pedro. Aquele desenho do cachorro do Superman. Cachorro do Superman. É o cachorro do Superman. Só isso. Mostra que a criptonita deixa ele fraquinho, faz as coisas direitinho. Mas dentro do desenho tem um momento em que eles estão no parque e aí tem um casal de pets homossexual. Para que isso, cara? Para quê? Para que seja normal. Para que seja natural. Para que no dia que você perguntar para o seu filho o que ele acha, ele diga: normal. Cada um escolhe o que quer ser. Mas o seu filho, de família protestante, crente, que lê a Bíblia, e põe roupinha de ver Deus no domingo e vem na igreja, ele tem esse tipo de resposta? Claro. Você traz ele na igreja, mas você está distante de Deus. Você terceiriza o ensino dele. Não deveria fazê-lo. Então nós estamos diante de uma guerra e nós precisamos de guerreiros e guerreiras posicionados. Flávio está aqui, é um militar. Ele sabe melhor do que ninguém, como o Dudu também o sabe. São militares. Temos outros militares aqui no meio. Guerra, meu amigo. Você tem que ficar ligado o tempo todo. Atenção aos detalhes. Qualquer sinal, qualquer barulho, qualquer situação, você tem que estar lá, pronto para reagir, ou pronto para agir. Qualquer falha, qualquer falta de atenção, significa que você pode perder a sua vida. Eu vi alguns trechos daquela guerra entre Ucrânia e Rússia. É surreal. É surreal os guerreiros lá, soldados, em trincheiras, como eles ficam. É impressionante. E nós chegamos aqui e Paulo diz: olha, vistam toda a armadura de Deus. Meus irmãos, vocês estão em guerra, não cedam para o inimigo. E como o crente está no meio de uma guerra? Sambando, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está. Não está. Se atente a isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema: não furtarás. E eu sei que a maioria dos meus queridos irmãos aqui, hoje, nesta manhã, talvez esse mandamento realmente não faça parte da sua vida, mas espera. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, ouça pelo menos o que a palavra de Deus tem a lhe mostrar. Porque talvez, como aconteceu já em outros mandamentos, você esteja tão inserido na cultura do furto, do roubo,
e você nem se liga que você está em pecado. Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E a partir daí que a graça de Deus também possa abundar, superabundar em nosso coração e a nossa alma, para que do arrependimento venha também a transformação. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, vamos à leitura do texto em Êxodo capítulo 20. Diz assim o texto da palavra de Deus. E Deus falou todas essas palavras. Quem falou? Deus, é Ele. Não sou eu que estou falando, mas Deus está falando. É Ele quem liberou as 2 tábuas da lei para Moisés, para que ele apresentasse isso ao povo escolhido dele, o povo de Israel, que seria o povo diferente de todo o planeta Terra, se eles seguissem esses mandamentos. Desses mandamentos nós veremos toda a lei sendo baseada nele. Então lembre-se das 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei refere-se no nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros mandamentos. E os 6 últimos mandamentos é o nosso relacionamento com Deus através do nosso próximo. Amém? Então se você falhar na segunda tábua, você falhou na primeira. Se você falha na primeira tábua, você falhou também na segunda. Está tudo interligado. Perfeição nunca teremos. Tanto é que todos nós fomos condenados mesmo à morte. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque ninguém, senão Jesus, cumpriu fielmente toda a lei. Ele foi o único. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi aquele que entregou a sua vida. Então, nós não podemos aqui, não podemos e não devemos exigir perfeição de ninguém, porque ninguém é perfeito. Segundo a lei, nós estamos condenados. Porém, é a graça de Deus que nos liberta, que nos salva, que nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Mas a questão de nós, naturalmente, compreendermos que nós não conseguiremos cumprir totalmente a lei, não tira de nós a responsabilidade de nós nos esforçarmos para que ela aconteça em nossa vida. Por isso, precisamos olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, debruçar sobre a Bíblia e aprender e ensinar aqueles que estão convivendo conosco. Versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade, até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 e neles fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o separou, santificou. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Aqui, mudamos para a 2ª tábua da lei. A ponte é a honra aos pais. Família. Continuando. Não matarás, não adulterarás. 15º versículo. Não furtarás, que é o 8º mandamento sobre o qual nós basearemos a mensagem do dia de hoje. Não furtarás. Esse comando, aparentemente simples, nos chama a justiça, mordomia e também a adoração. Será que eu tenho furtado? Será que eu tenho obedecido fielmente este mandamento? Ou será que existe alguns pontos em minha vida que precisam de uma atenção e de uma ação direta do Espírito Santo, entendendo a minha responsabilidade no processo? É o que veremos aqui. No Brasil, o roubo é sistêmico. Então, partindo do pressuposto que nós estamos aculturados com o roubo, ele é sistêmico em nossa nação, precisamos partir do pressuposto também, que tem muita coisinha e jeitinho na vida do crente, inclusive, que se tornou meio que natural, comum. Mas todo mundo faz isso. Isso aí é o que todo mundo faz, é por isso que eu faço também. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção nos nossos dias é o maldito, porque esse é o nome desse maldito jogo, é o jogo do tigrinho, e as outras apostas também. Tem gente que não dá o dízimo, mas joga tigrinho. Meu Deus do céu. Eu sei que nessa comunidade cristã aqui isso não existe.
Não existe. Você nem tem isso no seu celular, nem no seu computador, nem em canto nenhum. Você nem tem a curiosidade de conhecê-lo. Tenho certeza que aqui só tem ovelha de raça. Amém? É isso aí, eu creio nisso. Mas vamos lá. Sobre o Brasil, o desafio é gigante. A Transparência Internacional, em 2023, colocou o nosso país na 94ª posição. Ele já deve estar pior do que isso. Eu estou falando de 2023, nós estamos em 2025. Essa é a posição no índice de percepção de corrupção, refletindo a corrupção como uma forma de furto. O IBGE registrou 1,2 milhão de casos de furtos, sem contar os subnotificados. Às vezes a pessoa já passa por isso com tanta frequência, que ela diz, cara, eu nem vou notificar, não vou fazer o BO. Vale a pena? Não vale a pena. Mas é muita gente, no Brasil é muita gente que passa por essa situação. No âmbito digital, um estudo também foi feito em 2024, revela que 8 milhões de brasileiros foram vítimas de roubo de identidade, com 19% preocupados com fraudes. Esses números mostram como o pecado do furto permeia a nossa sociedade. Se você nunca recebeu, talvez você conheça quem recebeu uma ligação, dizendo que que sequestraram um ente querido seu, e que se você não depositar é assim, assim, assado, e outros são mais sutis. Eles mandam uma mensagem no SMS dizendo que você foi premiado, que você foi sorteado, que você ganhou, não sei das quantas, basta você clicar no link. Aí, assim, o brasileiro, a criatividade não para, não tem fim. O Brasil é um dos que lidera o ranking nesse furto, nessa enganação digital, né? E eu conheço pessoas que depositaram o seu dinheirinho suado, né? E nunca mais viram a cor deles, foram enganados. Isso acontece, é muito comum, e muita gente também roubando aí a identidade no outro, no WhatsApp, pedindo dinheiro, né? É importante sempre ressaltar isso aqui na igreja. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa importantíssima, porque já aconteceu aqui, né, de uma pessoa perder o seu WhatsApp para um maldito ladrão, e esse ladrão mandar mensagens para alguns irmãos da igreja, e esses irmãos da igreja, no maior coração de bondade e generosidade, foram lá, meteram a mão no bolso e depositaram, e estavam depositando na realidade para aquele que havia tirado a identidade do outro, roubado o perfil do outro dentro do WhatsApp. Olha, deixa eu te dizer, em relação ao pastor daqui da igreja, se algum dia eu te mandar uma mensagem pedindo dinheiro, meu irmão, não sou eu, tá? Eu não faço isso, de jeito nenhum. Nem se eu estiver numa necessidade, eu não vou lhe pedir, porque se eu tiver que pedir, eu peço para o banco, mas não para você. Não vou fazer isso. Então, se está acontecendo porque alguém me clonou por aí, então não ceda, porque geralmente quando é alguém, né, de cargo de liderança, alguém importante que está ali pedindo, às vezes você dá aquela balançada e deposita. Aconteceu, né, pai? Com o meu pai. Alguém fez um perfil falso meu, mandou uma mensagem para o meu pai. Aí o meu pai, na maior das boas intenções, foi lá e depositou a grana. E aí eu chego na casa dele um dia, ele faz uma pergunta para mim que eu não entendi. E aí, você recebeu lá? Né? Recebi o quê? Ô pai, sou eu não. Caiu no conto do vigário aí. Não foi, pai? 2 vezes. R$2.000. Acontece. Esse é o país que a gente vive, né? Mas Deus restitui, né, pai? Quem pegou, acredito que receberá a sua plena recompensa também. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma nação cujo os nossos governantes, sabemos muito bem, não é novidade para ninguém, eles fazem suas falcatruas. A questão no Brasil é sistêmica e cultural. Então nós estamos diante de uma sociedade que está sempre olhando para si, baseado no eu quero ganhar e você não importa para mim. É basicamente isso. Então essa cultura que nos permeia, também, se não olharmos para a palavra de Deus, irá nos influenciar. E ao invés de você ser culturalmente bem resolvido segundo a palavra de Deus, você passa então a ceder uma coisa ou outra,
porque você, ao invés de estar na cultura bíblica, você está na cultura deste mundo. Cuidado com isso. A situação é crítica e nós estamos diante de situações que estamos vivendo nesses últimos dias que carecem mesmo que a gente fale sobre esse não furtarás, tanto de maneira pessoal, mas também a título de você tomar bastante cuidado, porque este mundo está caído nas trevas. João Calvino disse certa vez: o resumo deste mandamento é que não devemos adquirir injustamente o que pertence a outros, seja por força, engano ou qualquer outro meio. É uma das interpretações que damos a esse mandamento da palavra de Deus. Lutero também falou: não furtar significa viver de tal modo que não tiremos nada de ninguém, mas ajudemos a preservar os seus bens. Também disse Charles Spurgeon: o furto é uma ofensa contra a ordem divina, pois Deus distribui suas bênçãos para serem usadas com justiça. Não furtar é sobre viver com integridade, respeitando o que Deus deu a cada pessoa. Deus deu exatamente a medida que você precisa. Então, você não precisa pegar nada de ninguém, não precisa tomar nada de ninguém. Na realidade, você é chamado por Deus para que aqueles que receberam mais mantenham aquilo que recebeu de Deus, e da mesma maneira você, que o Senhor também lhe conserve com aquilo que Ele te entregou. Então nós vamos aqui, nesse pequeno texto da palavra de Deus, explorar aqui 3 caminhos. O primeiro, o significado de não furtarás. A segunda, as formas de furto em nossa geração, com ênfase nesses furtos digitais. E também vamos falar sobre a questão eclesiástica, a igreja, a questão dos dízimos e a obediência à adoração. É importante que a gente fale sobre esses temas, porque eu acho que acaba abrangendo, de certa forma, toda a igreja. Então, o significado de não furtarás. O 8º mandamento, parte da aliança de Deus, proíbe tomar o que pertence ao outro, seja bens, direitos ou intangíveis como tempo ou dignidade. O verbo hebraico lignov, furtar, tem um escopo amplo. Aqui o Catecismo Maior de Westminster esclarece: os deveres exigidos no 8º mandamento são verdade, fidelidade e justiça em contratos e comércio entre homem e homem, dar a cada um o que lhe é devido, restituição de bens detidos também ilegalmente. Ou seja, propriedade, a quem pertence? Tudo pertence a Deus. Salmo 24:1, furtar é rebelar-se contra a soberania de Deus. É por isso que é antagônico a gente falar: existe a possibilidade de um cristão ser de esquerda. Na minha perspectiva bíblica, não tem, porque uma das bases da esquerda é esta ideologia de que o que é seu não é seu, é do Estado, é de todo mundo. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia é contrária a isso. O que Deus lhe deu é seu. O que Ele permite que você tenha é seu. Tudo pertence a Ele, mas Ele permite que você gerencie aquilo que está debaixo das tuas mãos. Então não tem como. Essa é uma das premissas, fora que nós temos várias outras. Ok? Temos tudo de bom na direita e tudo de ruim na esquerda? Não, também não é assim. Por isso que cristão, ele tem que ser muito sensato e com discernimento, fazer a escolha correta em relação aos seus governantes, porque nós estamos gemendo hoje, como nação, porque escolhemos mal quem está lá em cima, e continuaremos a gemer, até que saia esse e entre o próximo. Mas é um fato, que a propriedade toda pertence a Deus. Calvino também escreveu: aquele que furta do próximo, rouba de Deus, pois é Ele quem dá a cada um a sua porção. Ele escreveu isso dentro do seu comentário de Êxodo capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos. Então temos que ter essa perspectiva de que tudo pertence a Deus, e temos que ter o respeito pela propriedade. O direito de propriedade é ordenado por Deus para o bem da sociedade. Violá-lo é opor-se à sua vontade. Por isso também Deus nos deu trabalho. Deus nos deu trabalho para que com honestidade possamos gozar dos frutos. Furtar é desprezar esse dom. Então, aqui está uma realidade bíblica para nós. Deus nos ordena que nós devemos trabalhar, e fruto do nosso trabalho vem também essas conquistas que nós podemos ter, e devemos respeitar aquilo que o nosso irmão está conquistando. Agora, qual que é o escopo do mandamento? Não furtarás. Inclui o roubo físico, fraudes, atrasar salários. Esse mandamento nos obriga a proteger o bem do próximo como se fossem nossos. Então é amplo, entende? Não é só olhar para mim,
A Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre você olhar para Deus, olhar para o seu próximo, como você olha para você mesmo. É sobre isso a Bíblia. Então, quando nós falamos sobre não furtarás, lógico que você tem que fazer uma leitura pessoal, mas você também precisa ser aquele que defende aquilo que pertence ao outro, para que ele também não receba, né, o furto não seja roubado naquilo que pertence ou que ele conquistou. No Brasil, nós somos desafiados constantemente a rejeitar a sonegação fiscal ou os jeitinhos que burlam a justiça. E pensa num país onde ele é se não for o maior, eu não sei como é que está hoje, qual que é o número dele, mas onde a carga tributária é surreal. É um negócio impressionante. Se você tem um imóvel e vende esse imóvel, você tem que pagar os tributos. Se você aluga uma casa, paga os tributos. Se você recebe o seu salário, você paga tributo. Se você tem uma casa, você paga os tributos. Você tem um carro, você paga os tributos. Tudo você paga um tributo. Só para você ter um comparativo de como o Brasil é extremamente cruel conosco. Vamos fazer um comparativo de IPVA, carro. Nós, em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um carro, IPVA, ele é cobrado de acordo com o peso, o tamanho do veículo. Então, naturalmente, se a pessoa tem um caminhão dos Estados Unidos, ela paga uma carga tributária X. Se ela tem um carro de passeio, é outra carga tributária, totalmente diferente. No Brasil, a promoção da miséria, né? Você paga 3% do valor do seu veículo. Então, se você tem um veículo que custe R$1 milhão, você vai pagar 3% do IPVA. Agora, IPVA é para quê? IPVA é para voltar para a estrada, para consertar as coisas, Não é isso? Não, é justo. Se o meu carro é leve, ele destrói pouco. Se eu tenho um caminhão, ele destrói mais. Então, eu tenho que pagar mais. Lá fora é assim. Aqui no Brasil, não. Então, é injusto. É injusto? É injusto. Porém, se Deus nos colocou aqui, precisamos trabalhar para que esse tipo de lei mude. Mas nós não temos autorização de Deus para burlar a lei. E no fim das contas, nós estamos diante de uma situação em que o teu carro não é teu e a tua casa também não é sua. É só você deixar de pagar os tributos que você verá alguém bater na porta e dizer, olha, sai que não é seu, dá que não te pertence mais. Não é assim? Que Deus nos ajude, porque ser cristão nos nossos dias não é fácil. Agora, quais são as formas de furto em nossa geração? Quais são as formas de não viver esse mandamento na prática? Vamos lá. O pecado nasce no coração, conforme Mateus capítulo 15, versículo 19. Em nossa geração, o furto assume formas modernas, especialmente as digitais, amplificadas no Brasil, onde crimes cibernéticos geraram perda de 34 bilhões em 2023. Nosso país, o Brasil, é o segundo mais afetado globalmente. Agora, como nós furtamos digitalmente? Pirataria é uma das coisas. Você sabia que muito provavelmente o computador que você tem, cujo sistema operacional é o Windows, o seu Windows é pirata? Isso é roubo, furto. Ah, mas eu tenho que pagar a licença todo ano? Tem. Ah, mas eu não quero. Tá bom. Tem sistemas operacionais que são gratuitos. Use eles. Existem outros tipos de computadores que ao comprar o computador ele vem com o sistema operacional e você pode usar também. Mas se você tem um computador e não pagou pela licença anual, isso é pirataria. É um assunto difícil? É. Mas é só para você perceber como a situação é sistêmica. E ela é sutil. E ela passa meio que batido. A gente vai para aquelas regiões de São Paulo, ali na Conde Sarzedas, região da 25 de março do Brás, e lá tem milhares de pessoas te oferecendo a pirataria.
Se você vai comprar mesmo o produto, ele custa muito caro. E é uma cobrança constante. Mas se você vai num lugar como esse, eles te ensinam a gambelar o sistema, a craquear o sistema para que você possa ter o programa, o aplicativo rodando sem ter dor de cabeça. Mas está aqui. A pirataria, cerca de 50% dos softwares no Brasil são piratas. 50%. É muita coisa. Quem toma o que não lhe pertence, mesmo que pareça pequeno, ofende a Deus. Ofende. É uma ofensa ao Senhor. O roubo de identidade. Estima que 8 milhões de vítimas de roubo de identidade têm acontecido aqui no Brasil no último ano. Fraudes online, golpes de WhatsApp e tantas outras coisas aqui que eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Agora, furto no trabalho é outra coisa importante também. Temos que levar isso em consideração. Porque, às vezes, a cabeça do funcionário é a seguinte: ah, mas ele não está me pagando o que me deve, então vou pegar isso aqui como uma forma de retribuir a mão de vaca que esse patrão é. Aí você põe lá no bolso e leva com você. É a mesma coisa para aqueles que se utilizam do discurso da pornografia, porque não estão tendo dentro de casa a correspondência do seu cônjuge. Ah, mas também a gente não faz nada, eu tenho que me aliviar de alguma forma. É a mesma situação, é uma desonra contra Deus. Acontece, gente, acontece. Eu já trabalhei em lugares que as pessoas, elas se autocompensavam. Levavam para casa aquilo que não pertenciam a elas. Furto no trabalho. Brasileiros gastam de 1 a 2 horas diárias em atividades não relacionadas ao trabalho no tempo de trabalho. Isso não deixa de ser um furto, por quê? Se o seu patrão está lhe pagando para você trabalhar durante 8 horas diariamente com o seu descanso da hora do almoço, e você se utiliza desse tempo para fazer as suas coisas, errado. Não está certo. Está aqui. Esse é um dado da nossa nação. Aquele que usa indevidamente o que pertence a outro é ladrão perante Deus. Calvino afirma isso. Então, se você tem um tempo livre e foi dado pelo seu superior, é uma coisa, está ótimo. Agora, se você faz o seu tempo livre e não comunica aos seus superiores dentro do seu trabalho, é roubo. Por quê? Porque você está recebendo para trabalhar, não para ficar sem fazer nada. Em relação aos recursos, também, usar materiais da empresa para fins pessoais é furto. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Temos dentro desse escopo ainda o furto social e cultural. Difamação nas redes sociais roubam a honra. Isso é outra coisa. Cuidado, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. Mas difamação é o roubo da honra do outro. Difamação nas redes sociais rouba a honra do outro. Lutero adverte: Deus nos julgará por cada palavra que tira a dignidade do próximo. Você que se utiliza das redes sociais para o muro das lamentações, para difamar o outro, para falar mal do outro, tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado também com as questões de oportunidade, furar filas ou usar quem indica o QI, rouba chances justas. Se você, querida irmã, está furando fila com seu bebê reborn, isso é pecado, tá? Esquece. Está se aproveitando aí, chega lá, até dá de mamar pro bichinho. Misericórdia, ó, cuidado com isso, cuidado. A situação é gravíssima. Que situação, né, gente? Esse assunto, né, é um assunto que ninguém merece, cara. Essa semana eu dei muita risada com alguns comediantes aí sobre esse tema, né, mas é um fato.
Qual que é o coração do furto? O Catecismo de Heidelberg exorta a promover o bem-estar do próximo. Geralmente, quando não o fazemos, estamos furtando, roubando. É difícil ser crente, né, gente? Hein, Lucas? Hã? Hein, Rodrigão? Difícil ser crente, né? É só a graça do Cordeiro em nossa vida. Ainda mais num dado aqui do IBGE de 2022, que diz que no Brasil, 10% da população detém 60% da renda de todo o país. É o país das desigualdades. Esse tipo de desigualdade, ela, de certa maneira, alimenta a ganância, alimenta o furto. Eu estava, esses dias, numa roda, eu acho que até já contei isso para a igreja. E aí, a prática de exercício que eu gosto, geralmente no final, tem uma intensidade que você tem que fazer a sua contagem, certo? Né, Grace? Dentro do CrossFit é assim, né? Você conta o seu, né? Aí você conta, você está lá fazendo. O ideal é que você faça uma competição com você mesmo. Então, você vá melhorando, melhorando a cada vez mais que você treina. Mas geralmente não é o que acontece. E aí, você está lá fazendo e tal, aí tem um candango do teu lado, que está no mesmo ritmo que você, mas é impressionante. Ou ele não sabe contar, na maior das boas intenções, ou ele está roubando descaradamente, mas beleza, está tranquilo. E aí eu estava uma vez fazendo e tal, aí a moça que estava responsável, já tem alguns anos, ela falou com todas as letras assim, não, eu pego muito mal. Quem rouba na hora de contar, fazer os exercícios, aí o ódio, eu pego mal com isso e tal, e falou, e deu aquela volta e tal, beleza. Alguns minutos depois, ela aí mudou o assunto, ela entrou num outro assunto, que ela falou, olha só o tênis que eu comprei. É de uma marca bem famosa, mas é um tênis caro. Da Vans, sei lá. Ela falou, olha só, paguei R$30. Não pode roubar no exercício, mas pode roubar com pirataria? É incoerente. O mundo é assim. Ele escolhe aonde ele quer ter a moralidade. Aí eu vou ter moralidade aqui, mas aqui eu não vou ter. Mas esse assunto aqui eu vou ter moralidade, mas nesse outro aqui não. Aqui eu não vou furtar, mas aqui todo mundo faz, eu vou fazer também. Nesse aspecto aqui o país está terrível, então o mundo ele tem essa opção, tá tudo bem, é o mundo, mas a igreja não tem. Nosso nível de moralidade, ele se arremete ao próprio Deus, não a uma perspectiva mundana, de um mundo que para nós é passageiro, de uma peregrinação que estamos fazendo na terra. Quando nós furtamos, nós estamos dizendo em outras palavras que este mundo passageiro é mais importante do que a eternidade ao lado de Cristo Jesus. A desonestidade é uma desonra contra Deus. Nós estamos dando a devida importância, muitas vezes, mais ao mundo do que ao céu que nos aguarda. Amém, irmãos? Então preste atenção nisso. Você que é um cristão,